Tarde, Augusto. Obrigado pela introdução. Vou apresentar um pouco do projeto BIM-GIS que a Concremat desenvolveu no último ano para controle de obras lineares, né, com foco, foi desenvolvido com foco em linha de transmissão, e depois foi expandido para outros desenvolvimentos. Então, o nome é BIM-GIS para controle de portfólio, né. Bom, vou falar um pouco sobre como a gente começou o processo de inovação dessa ferramenta, né? O porquê que a gente sentiu a necessidade de desenvolvimento disso e o que nos trouxe a inovar, né? A gente tinha alguns problemas em questão de controle e monitoramento de obras lineares, né, de grande extensão. Né? As obras de linha de transmissão, que foi o foco inicial desse desenvolvimento, elas têm grande extensão, dificulta o acompanhamento das torres e dos trechos pela extensão muito grande e também o difícil acesso a esse traçado todo, né? Então, isso demandava um grande esforço de deslocamento pelo traçado para verificação de cada frente de serviço, né? Então, era um esforço alto para possibilitar alguma tomada de decisão. Essa foi o nosso problema ali que a gente tinha que resolver, né? E, de alguma forma, para melhorar o report disso, né? O report original era feito com esse diagrama unifilar em Excel, onde cada imagem dessa representa uma torre, né, da linha de transmissão. Portanto, dependendo ali do trecho, eram planilhas muito grandes e de difícil entendimento para todo mundo. Né? A partir disso, a gente começou o desenvolvimento, né, trouxe para apresentar o GIS, um desenvolvimento GIS e BIM para essa gestão desses ativos, né? E comparando ali com uma tabela da PM State e da PMBOK, é um desenvolvimento que a gente, é um item, um produto que a gente pode ter ganhos no processo todo do projeto, né? Desde a iniciação até o seu encerramento, a gente pode passar aí por etapa de obra, por etapa de controle de ativo, de manutenção. Então, é um desenvolvimento onde a gente consegue atingir várias frentes ali, vários até mesmo stakeholders e várias etapas do ativo, né? Bom, falando um pouco sobre o processo de inovação, né, da concepção, a gente tem, então, na concepção, a gente identificou a necessidade da rotina e contratos dessas linhas de transmissão, e como eu falei lá sobre o diagrama unifilar, esse processo original, ele não era digital, dependia de esforço contínuo, de atualização de planilhas, era um processo analógico que dependia muito de um trabalho direcionado das pessoas, né? A prototipagem desse produto, a gente fez um protótipo utilizando uma ferramenta de prateleira, uma solução de prateleira, onde não foi satisfatório para a Concremat, não deu resultados que a gente esperava. A partir disso, a gente redesenhou com sucesso, né, aí chegando na ferramenta que a gente tem hoje, para a produção dessa solução com a nossa equipe interna de TI, né? E a partir do momento que essa ferramenta foi ficando pronta, a gente entrou num processo de validação da estratégia. A gente validou esse processo em contratos distintos, né, 3 contratos são 3 empreendimentos, né, diferentes, onde a gente conseguiu validar e voltar para o desenvolvimento, alguns pontos de melhoria, de negócio que podiam ser alterados, até chegar no produto que a gente tem hoje. A gente percebeu ganhos e observando a rodagem desse sistema, né, a gente percebeu ganhos, o cliente observava ganhos, a nossa equipe interna, né, também observou ganhos na utilização, então isso serviu para validar a nossa estratégia, e também a usabilidade que hoje o sistema virou rotina nos empreendimentos, a aceitação do cliente
desde o início apoiou a gente e viu ganhos, né, nessa concepção, nesse projeto, e então isso serviu para validar o nosso negócio, né, o nosso desenvolvimento. E chegando na escalabilidade, após a validação desse projeto, como eu falei na parte anterior, a gente conseguiu escalar essa solução em outros 4 empreendimentos, né? E ainda temos outros empreendimentos em fase de concepção e implantação. Vou mostrar falar um pouco sobre o sistema. O que é o sistema? O sistema, então, ele é a integração da geometria da obra com um banco de dados estruturado com informações estratégicas. Ele tem o objetivo de controlar o andamento da obra com uma informação um pouco mais assertiva para os stakeholders do empreendimento, com uma visualização web para poder compartilhar as informações estratégicas a todos os níveis, sem demandar deslocamento e etc. Então, a gente levanta os atributos ali, faz uma estruturação do mapa, estrutura os bancos de dados, acompanha o conceito de evolução do sistema, faz atualização periódica do sistema, é importante que a gente faça a atualização, os status são atualizados periodicamente, semanalmente, então a gente consegue acompanhar a evolução da obra pelo sistema. E ali é uma curva potencial de retorno. Eu falei que a gente pode usar isso comparando com o PMBOK, a gente consegue utilizar o sistema desde a implantação até o encerramento, até a operação e manutenção do ativo. O nosso maior ganho ali potencial é nessa parte de implantação, comissionamento. Então, a gente tem um ganho potencial grande, mas também a gente consegue expressar ganhos também na parte de concepção e operação do ativo, tá? Aqui só a gente utiliza esse sistema, então, para projetos complexos e lineares, né? Então, só deixando claro que a gente não utiliza isso quando tem uma complexidade baixa de projeto ou projeto localizado em edificações, no caso, ou até mesmo no caso das linhas de transmissões, subestações, que são projetos de dimensão menor e onde são localizados. Essa aqui é uma imagem do sistema. Então, a gente tem aqui os pontos e as linhas, né? Cada ponto desse, a gente tem o azul, a imagem azul aqui, eu vou trazer a legenda no próximo slide, a imagem azul, a imagem laranjinha, e a numeração das torres, né? Então, cada torre tá dentro do nosso banco de dados, está mapeada, numerada, e cada torre tem suas informações. Então, aqui no caso, por exemplo, a gente tem informações aqui da torre, de altura da torre, o ângulo de deflexão da torre, o status do fundiário, que são informações basicamente de projeto, e aí que são informações fixas. E o tipo da torre, né? Estaiada, se ela tem um outro tipo de torre, a gente classifica aqui que são informações que não são mutáveis, elas não vão mudar de projeto. E a informação que sempre vai ficar, a gente atualiza, é o status da torre e o status do fundiário. Se o fundiário está liberado ou não para liberar a montagem da torre, e qual é o status dessa torre. Se ela está em fundação, se ela está em pré-montagem, se ela já está montando, e assim por diante. E isso possibilita, num trecho de 35, 40 quilômetros, a gente ter uma identificação muito mais fácil da onde eu estou com a minha equipe, onde eu posso atacar caso eu tenha uma paralisação, e etc. Né? E o mesmo acontece para as linhas, né? Eu trouxe aqui na linha o comprimento desse vão entre torres, então entre uma torre e outra eu tenho a minha linha de transmissão, né, onde eu passo meus cabos, e ali eu tenho o comprimento desse vão, e se eu tenho travessia ou não, se eu vou atravessar uma estrada, se eu vou atravessar um trecho de rio, e qual é o status da obra civil. Então, trazendo uma parte da legenda das linhas, eu tenho aqui as cores, né? Então, as linhas são traçadas em vermelho, rosa, laranja, azul claro, azul mais escuro, verde mais escuro e preto. Então, cada uma tem um status de
de legenda, né? Então, não iniciado, lançamento de para-raio, grampeação do para-raio, lançar o PGW, grampear o PGW, condutor, lançar o condutor e grampear o condutor e a parte de obra civil. Nesse trecho que eu estou mostrando aqui na imagem, a gente tem um trecho grande ali de obra civil. Algumas torres estão em fundação e as outras torres já estão em locação topográfica, né? E voltando aqui para as torres, eu tenho aqui umas imagens, né? As torres são pontos no mapa, então eu tenho informações são trocadas conforme eu preencho a planilha, a atualização, né, dos meus dados, e puxa as imagens. Então, para cada status desse, referencia uma imagem no mapa, lembrando que todas essas torres e essas linhas são já referenciadas com a localização exata das torres, né, e de projeto. Então a gente tem ali acompanhamento desde o iniciado até a ponte já estaiada e montada, ou a ponte montada, dependendo da sua estrutura, né? E aqui é uma explicação, a gente trouxe, isso pode ser integrado, gerando relatórios de acompanhamento, né? Pode ser integrado com o Power BI. Então a gente tem ali o mapa, o desenvolvimento do mapa, a publicação do mapa na web, né? Um sistema para atualização desses dados e a integração com Power BI para gerar relatórios visuais automatizados. Então, eu atualizo com frequência meus status, isso já gera atualização do mapa em si e também desse BI, que seria o reporte visual, né? O relatório gráfico de percentual de torres concluídas e etc. Bom, uma pergunta que muita gente faz quando a gente traz esse assunto é por que a gente fala que isso é um desenvolvimento BIM integrado, o GIS integrado com BIM, né? Bom, o BIM a gente considera Building Information Modeling, a metodologia é baseada em 3 pilares, né? A construção, a informação e modelo. E então, diante disso, o desenvolvimento ele traz os pilares principais do BIM. Cada elemento gráfico, o que seria o modeling, né, está diretamente relacionado às informações de base e de projeto. Então, a gente tem todos os elementos, as torres posicionadas no seu lugar de origem real e a linha também com as informações, além de projeto, as informações de exit, né, de como está na hora. E a junção disso dá a informação de todo o empreendimento, a gente tem o controle de todo o empreendimento. Então, por isso a gente considera que isso é um desenvolvimento de metodologia BIM aplicado com ferramentas GIS. Tá? E um pouco dos resultados obtidos aqui. A gente teve ali uma melhoria de 90% no tempo de reporte para o cliente dessa informação. Então, a gente tinha a planilha feita manualmente, e disso foi para essa automatização. Então, a gente tem mais velocidade, mais tração para conseguir reportar essa informação. A gente conseguiu remover esses dois produtos analógicos, que seria aquela planilha de diagrama, e esse mapa, né, que já era feito antigamente, mas era feito com cadista, manualmente também, né, pintado num CAD ou até mesmo manual. E os outros ganhos são qualitativos, a gente tem a percepção de valor do cliente, que foi que agregou, que hoje está utilizando e vem ampliando a utilização dessa ferramenta em todas as suas obras, todos os seus empreendimentos novos. A gente tem a sistematização, né, e automatização das informações, que é um ganho expressivo quando a gente fala de virtualização, digitalização da construção. Então, hoje a gente vê aí na indústria 4.0, onde a gente precisa sistematizar, precisa virtualizar, né, as construções, os empreendimentos, e isso busca também esse desenvolvimento, e a gente disponibiliza isso em ambiente web, e isso possibilita
a interação remota do cliente com a frente, do gestor, de todos os envolvidos, até mesmo de quem vai operar isso, que geralmente são concessões, de forma remota. Eu não preciso ir para campo, não preciso receber um relatório analógico, eu posso entrar, acessar a hora que eu precisar e ver a última atualização desse sistema. Então, isso trouxe ganhos potenciais para o cliente, trouxe ganhos potenciais para nós, que somos gerenciadora, trouxe ganhos potenciais para a construtora, para todos os envolvidos na obra. Então, acho que é isso, retorno aí para vocês. Esse é um pouco do desenvolvimento da Concremat que a gente trouxe aí esse ano.